Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Raíra e hoje a nossa aula de matemática é para o primeiro ao terceiro ano dos anos iniciais. Vocês já repararam que quando estamos andando na rua, vemos pessoas mais altas e mais baixas, prédios que são mais altos do que outros, caminhões que são mais compridos do que outros e até mesmo ônibus e carros? Bom, eu acredito que sim. Isso acontece porque as coisas apresentam medidas diferentes, que podem ser parecidas ou não umas com as outras. Que tal ficar aqui na aula comigo para que a gente possa aprender juntos? Isso aí, então hora da aula. E não se esqueçam de apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e assinar a lista de presença. Para os professores e professoras que estão nos assistindo, a habilidade desta aula é estimar, medir e comparar comprimentos utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas mais usuais, metro, centímetro e milímetro, e diversos instrumentos de medida. E os objetivos da aula são estimar e medir comprimentos, utilizando unidades de medida padronizadas mais usuais e diversos instrumentos de medidas. Bom, vocês sabem o que é comprimento? O que é medida? Comprimento é uma medida de algo de uma extensão a outra. Por exemplo, do nosso pé até a nossa cabeça, para descobrirmos o nosso tamanho. E a medida é uma forma para saber o tamanho de algo. Será que em quais situações nós precisamos saber sobre medidas? Bom, em vários momentos, pois desde que nascemos estamos lidando com as medidas. Por exemplo, lá na maternidade, as enfermeiras mediram o nosso tamanho e anotaram isso. Que tal vocês perguntarem para um familiar com quantos centímetros vocês nasceram? Vocês irão ver que cresceram bastante. Então, precisamos entender que os tamanhos podem ser diferentes. Vou dar um exemplo para vocês. João e Marcelo querem saber quem é o mais alto e, para isso, eles precisam medir o tamanho. Como será que eles podem fazer isso? Eles podem utilizar os palmos. Então, chamaram Maria para medir com seus palmos a altura de cada um. Então, Maria mediu e descobriu que o mais alto deles é João. Ela fez assim, ó, com os palmos dela e chegou à altura de João. Então, João é o mais alto dos dois. Agora, você irá pegar o seu lápis, caderno, borracha e o seu brinquedo ou objeto escolhido. Pode ser uma boneca, uma caixa, um caminhão, o que você quiser. Só precisam ser objetos maiores que o lápis, pois vamos usar ele para medir. Você vai escrever em seu caderno o nome do objeto a ser medido e agora vai realizar a medição. Você pode pegar o seu lápis para medir o comprimento do que escolheu. E aí, vamos fazer da seguinte forma. Bom, enquanto você mede o objeto que escolheu, eu vou medir este lado da mesa. Para isso, eu vou usar o lápis e também a borracha. Então, vamos começar? Eu vou medir primeiro com o lápis. E aí, eu vou marcar que vou começar daqui do final da mesa, da extremidade até a outra. Então, vamos lá? 1 lápis, 2 lápis, 3 lápis, 4 lápis. A minha medida foi essa. E agora eu vou fazer com a borracha. 1 borracha, 2 borrachas, 3 borrachas, 4 borrachas, 5 borrachas, 6 borrachas, 7 borrachas, 8 borrachas, 9 borrachas, 10 borrachas, 11 borrachas, 12 borrachas, 13 borrachas, 14 borrachas, 15 borrachas, 16 borrachas, 17 borrachas, 18 borrachas, todo esse lado da mesa. E vocês, será que deu quanto aí, hein? Lembre-se de anotar no caderno a medida que vocês encontraram, né?
Observa se deu maior quantidade com lápis, se foi maior quantidade com a borracha, para que no final você possa ver qual foi o objeto que deu uma medição maior, se um ou se o outro. A diferença para mim é que com o lápis a quantidade foi menor e com a borracha bem maior, não é mesmo? E vocês sabiam que temos instrumentos específicos que podemos usar para medir? Podemos usar a régua, a fita métrica e a trena. A régua nós usamos muito na escola, não é mesmo? Nas atividades. A fita métrica é muito usada pelas costureiras para que elas possam fazer a medida das nossas roupas. E a trena é um recurso muito utilizado pelos pedreiros na construção civil, tá? Para eles construírem casas, por exemplo. E agora nós vamos saber sobre uma menininha, o nome dela é Vitória. Ela é muito curiosa e ela decidiu saber o comprimento das coisas e dos objetos ao redor, porque ela percebeu que em sua casa as coisas têm tamanhos variados e que ela pensou em medir e anotar o tamanho de cada coisa para ver o que é maior e o que é menor. E aí então ela começou essa brincadeira medindo a porta da sua casa. Depois que ela mediu, ela anotou que a porta teve uma medida de 2 metros de altura. Mas ela não parou por aí. Ela também quis medir o caderno. Ela usou uma régua e anotou que ele tem uma medida de 27 centímetros. Ah, ela também quis medir a mesa, porque ela achava que era muito grande. E na casa dela, a mesa tem 4 lugares, mas a medida foi de 1 metro. Ela também anotou essa medida em seu caderninho. Depois, ela teve a ideia de medir a geladeira, porque parecia ser muito alta. E o resultado foi 2 metros de altura. Então, ela parou para pensar e fez a seguinte análise. Os objetos em sua casa precisavam ter um tamanho correto para caber dentro dela. Então, ela entendeu a importância de saber medir os comprimentos. Pois, ela pensou o seguinte: se a porta tem 2 metros de altura e a geladeira também, a geladeira passou pela porta. Mas, se a sua mãe tivesse comprado uma geladeira maior, não teria passado. E imaginem o trabalho para colocar a geladeira para dentro de casa, não é mesmo? Então, quando utilizamos esses instrumentos, conseguimos ver o número daquele comprimento e ele estará relacionado a uma unidade de medida. Que tal vermos isso juntos? Você pode pegar a sua régua ou fita e o seu lápis, colocar o 0 da régua na direção do lápis e realizar a medida. Neste lápis aqui, ele teve 10 centímetros, que foi onde a ponta da extremidade ficou aqui na régua. E aí, interessante, não é mesmo? Também podemos ver sobre 2 situações, em relação ao que é mais baixo e mais curto, expressões que são usadas para falar sobre algo que tem o menor comprimento. E enquanto o mais alto, mais comprido e mais longo são expressões usadas para comprimentos maiores. Vamos ver algumas situações agora? Podemos observar essas 2 casas. Qual é a casa maior, ou seja, a casa mais alta? A casa da direita ou a casa da esquerda? Bom, isso mesmo, a casa da direita é maior do que a casa da esquerda, que era menor. Ok, pessoal? Então, os comprimentos são diferentes. Agora, vamos observar esses animais e pensar qual deles tem um rabo mais comprido. A vaca, o porco ou o cachorro, hein? Qual deles será? Ah, o animal que tem o rabo mais comprido é a vaca.
então em comprimento ele é maior do que dos outros animais. E agora, qual é o animal que tem o rabo mais curto? Pensa aí um pouquinho. Será que é a vaca, o porco ou o cachorro? A vaca nós já vimos que não, porque é mais comprido. Será então que é o porco ou o cachorro, hein? É o porco, né? Ele tem o rabo mais curto, ou seja, o comprimento é menor do que os outros animais. Agora chega o momento da nossa atividade. Com a ajuda de um adulto em sua residência, que tal medir o comprimento das coisas, assim como a Vitória fez, hein? Você pode usar uma fita métrica ou uma trena, e eu vou dar algumas dicas do que vocês podem medir. Geladeira, porta, tapete, mesa ou outros objetos que você também quiser usar, assim como o uso da régua. Depois de você medir, faça as anotações das suas medidas no caderno para você comparar quais são as medidas maiores e menores. E você pode enviar a sua resposta para o Instagram, @deverencasa-na-tv. Vamos ficar muito felizes em saber sua resposta. E não se esqueçam de confirmar a sua presença apontando a câmera do celular para o QR Code, como está aí na tela. Agora, vamos relembrar o que vimos na aula de hoje? Na aula de hoje, nós aprendemos sobre medidas e que podemos usar instrumentos específicos para isso, como, por exemplo, a régua, a fita métrica e a trena, que podemos usar estes itens para medir várias coisas que temos ao redor. E que entender sobre medidas é muito importante no nosso dia a dia, pois tudo ao nosso redor tem um tamanho diferente. Pessoal, a nossa aula de hoje acabou, mas fiquem ligados porque vem muito mais por aí. Não se esqueçam que mesmo distante estamos juntos e lembrem-se de assinar a lista de presença no QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Até mais, pessoal!